Olá pessoal, um abraço carinhoso para vocês, professor Júnior de Geografia. Nessa semana nós vamos estar trabalhando então o texto 2, tá, da apostila do PET 2. E esse texto 2 vai estar abordando dois domínios morfoclimáticos, tá? Na nossa última videoaula nós apresentamos todos os domínios morfoclimáticos para vocês, explicamos cada um, falando das características de cada um e etc. Se você tem dúvida, aí no canal aí tem uma videoaula que está detalhando cada domínio morfoclimático. Bacana? Então, este texto ele está bastante resumido, ele vai abordar apenas características gerais de dois domínios morfoclimáticos nessa segunda semana. Quais domínios são esses, professor? O texto vai estar abordando o domínio morfoclimático da Caatinga e do Cerrado brasileiro, tá? Então, o texto em si, ele vai abordar características gerais desses dois domínios. O texto ele vai estar abordando aí qual é o tipo de clima que predomina dentro desses dois domínios morfoclimáticos, Cerrado e Caatinga. O texto também vai estar falando um pouquinho sobre o índice pluviométrico. O que é isso, professor? É a quantidade de chuvas que cai durante o ano dentro dessas duas áreas. O texto vai abordar também a distribuição da temperatura média dentro desses domínios, tá? É claro que tem elementos, fatores que acabam influenciando aí nessa temperatura média. O texto vai abordar sobre isso. Vai falar também sobre a influência do relevo dentro do espaço geográfico de cada domínio morfoclimático do Cerrado e da Caatinga. Bacana? Essas informações elas são importantes porque nós sabemos que as unidades de relevo acabam influenciando nos recursos hídricos, condições climáticas, temperaturas médias e etc. Já tem no tipo de vegetação também de cada domínio. O texto também vai abordar um assunto muito importante, vai falar sobre a caracterização da vegetação desses domínios. E nós sabemos que esses domínios possuem um tipo de vegetação bastante diferente, bastante desigual um do outro, tá? Prestar muita atenção nesse quesito aí. Outro assunto importante também nesse texto 2 da segunda semana, referente aos domínios morfoclimáticos do Cerrado e da Caatinga, vai falar sobre os recursos hídricos. E aí, os recursos hídricos, nós vamos ter uma aula específica, salvo me engano, na terceira semana, que a gente vai estar falando dos recursos hídricos a nível do Brasil. Então, isso aí é uma aula mais para frente. Mas o texto vai abordar de maneira bastante simples, mas importante também, a distribuição dos recursos hídricos dentro de cada domínio morfoclimático. Lembrando que nessa semana o texto só traz dois domínios morfoclimáticos. Bacana? Nesse sentido também, o texto vai falar um pouquinho, bem superficial, sobre as atividades econômicas que são desenvolvidas ou que estão presentes dentro desses dois domínios morfoclimáticos, tá? Ah, professor, por que o texto ele não abordou todos os domínios, né? Bom, gente, o PET em si ele é estruturado para pegar a essência. É claro que nós vamos ter domínios mais importantes, né? O domínio amazônico ele é muito importante, o domínio cerrado é importante, inclusive é o que nós, né, estamos inseridos, a Caatinga, a Mata Atlântica, enfim, todos os domínios têm as suas importâncias, né? O texto, então, ele vai estar abordando apenas dois de forma mais ampla, né? Trazendo uma análise de cada característica desses domínios aí. Então ele vai fazer essa correlação entre esses itens que nós mencionamos aqui. Qual é o tipo de clima? Como é que esse clima atua nesse domínio? A vegetação, por que a vegetação é desta forma? Os recursos hídricos, como é que estão distribuídos? As unidades de relevo, qual a influência das unidades de relevo dentro dos recursos hídricos, dentro da distribuição da vegetação? As atividades econômicas atrapalham, ajudam, como é que elas estão distribuídas, ela agride muito, né, esse domínio. Então é nesta ótica. O texto ele é muito tranquilo, muito simples, tá? Uma folha e meia, salvo me engano, de matéria para ser estudada. Se você tem dúvida sobre qualquer um desses domínios, como eu já disse, tem um vídeo lá, dá uma olhada, assiste novamente,
repete quantas vezes for necessário e nós estaremos pelo WhatsApp tirando todas as dúvidas que surgirem. Bacana? Outra coisa que eu quero falar para vocês, logo após fazer essa leitura do texto, é importante que vocês saiam grifando os termos que vocês não saibam o significado, ou que não têm conhecimento, ou que nunca viu falar. Ok? Então, todos esses textos, ou melhor, todas essas palavras, expressões que você não sabe o significado, grife, pesquise os referidos significados, copie no seu caderno para você ir aumentando o conhecimento e aumentando também o seu vocabulário com essas palavras diferentes. Porque na geografia física não tem jeito, os termos eles não alteram, né? As coisas para mudar é muito difícil, né? É muito estático, nós costumamos falar que os termos da geografia eles são estáticos, eles praticamente não mudam, né? Já visto que alguns conceitos na geografia humana já é bem diferente, ok? Então, feita essa leitura, grifando as palavras que você não sabe o significado, pesquisando esses significados, você então vai partir então para a atividade 2 da segunda semana da apostila de geografia, ok? Aí está na página, salvo me engano, na página 100, só confirmar para vocês, página 105, salvo me engano, tá? A atividade aí deste texto 2. São 5 questões muito tranquilas, muito simples, tá? Essas 5 questões elas estão correlacionadas com temas mais sociais dentro desses aspectos da geografia física. Muito tranquilo, muito prazeroso, não vai ter dificuldade nenhuma. Eu peço por gentileza, se possível, não é obrigatório, ao terminar, se você quiser compartilhar comigo, se você quiser tirar uma dúvida, avisar, professor, eu terminei, está aqui e tal, tudo, dá uma olhada para mim, dou sem nenhum problema, tá? A gente olha sem nenhum problema, estamos aqui para isso. Bacana? Então, esta semana o texto está muito tranquilo. Então, não há porquê de não fazer, tá? Se você não fez a primeira atividade, eu sugiro você fazer primeiro a atividade da primeira semana, porque lá você vai, nesta videoaula gravada, foi explicado de forma bastante sucinta cada domínio. Ao retornar na segunda atividade, você vai ver que vai ficar muito tranquilo, tá? Então, para quem não fez a atividade 1, primeiro vai lá, termina da primeira semana e depois inicia essa atividade 2. Bacana, galera? Então, assim, só para aproveitando a imagem aqui, então aqui nós temos distribuídos então os domínios morfoclimáticos dentro do território brasileiro, né? Esse domínio aqui vai ser o domínio da floresta, o domínio amazônico, a caatinga, que está localizado na região Nordeste, vamos ter o Cerrado brasileiro, que está aqui representado por essa cor rosa. Aqui nós vamos ter as pradarias aqui embaixo, lá no extremo sul do país. Nós vamos ter a Mata da Araucária, que está localizada por esse verde mais escuro. A Mata Atlântica, né? Mares de Morro também, como é conhecido também, que está localizado aqui na área litorânea brasileira. E esse verde nós vamos ter as faixas de transição, né? O que são as faixas de transição? Nós já comentamos isso no vídeo anterior, mas vale a pena a gente ressaltar. Bom, vamos pegar aqui. Aqui nós temos o domínio amazônico e aqui nós temos o domínio, esse domínio aqui é o domínio do Cerrado. Percebe-se que na fronteira, vamos falar assim, de cada domínio, tem uma área de transição. Então, nesta área de transição, nós vamos ter característica dos dois domínios, né? Por isso que fala área de transição. Então, dentro dessa área de transição, nós vamos ter o perfil, as características do Cerrado e características também do domínio amazônico. Bacana? Então, aqui nós chamamos esse verde aqui, esse verde piscina, vamos falar assim, são as áreas de transição. Então, esta aula, como eu já disse para vocês, está lá no vídeo 1. Pode voltar lá, reprisar quantas vezes você quiser, tá bom? Pessoal, por hoje é só. A videoaula hoje é bem rapidinho, tá? A gente passou pelos principais assuntos que o texto vai estar abordando. Ficou até difícil para a gente estar fazendo essa videoaula, porque o texto ele é bastante sucinto, né? Na verdade, ele acaba até repetindo
as mesmas informações desses domínios morfoclimáticos que nós gravamos na videoaula anterior. Bacana? Então, estou esperando o contato de vocês. Ao terminar as atividades, por gentileza, dá um sinal para a gente, para que a gente possa estar acompanhando vocês, ok? Galera, vão ficar atento, tá? Vão ficar atento aí o pessoal que vai fazer o PAES. O PAES ainda não está cancelado, ele está momentaneamente suspenso. Tá? E o que é PAES, professor? Tem aluno ainda que fica me perguntando, eu vou fazer PAES só no terceiro ano? Não. Gente, o PAES é um vestibular seriado. É um vestibular onde você faz a primeira etapa no primeiro ano do ensino médio, você faz a segunda etapa no segundo ano do ensino médio e você fecha a terceira etapa no terceiro ano do ensino médio. Então, você tem a oportunidade de entrar, no caso do PAES da Unimontes, entrar diretamente na universidade logo após o término do terceiro ano do ensino médio. Eu entrei na Unimontes via PAES, né? Fiz a primeira etapa no primeiro ano, idem para a segunda etapa no segundo ano e fui concluir a terceira etapa no terceiro ano. Professor, é mais fácil? Tem gente que fala que é. Tem gente que fala que não, que é muito mais complicado e muito mais difícil. Mas o importante é tentar. Lembra na nossa primeira aula que nós comentamos, vai juntando o dinheirinho, né? A mensalidade, a inscrição fica em torno de 90, alguma coisa. Eu lembro que nós até arredondamos essa fatura para R$100. E aí você iria distribuir, todo mês juntar R$10 e guardar. Lembra lá da garrafa PET que eu falei? Faz o cofrinho, faz a garrafa PET. Pois é, galera, tá chegando a hora, tá? E não deixe passar essa oportunidade do PAES, não, porque é muito importante, é muito interessante. Você tem a chance aí de sair do ensino médio diretamente para a universidade. Mas eu não quero ir para a Unimontes, professor, eu quero ir para outra universidade. Sem problema, tem o SASE também, que é quase a mesma ideologia. E melhor ainda, o SASE você pode utilizar a nota do Enem na terceira etapa também, que funciona basicamente igual ao PAES, tá bom? Então, assim, estamos dando toda a infraestrutura possível e necessária para que você possa ter essa oportunidade de fazer, né, fazer a prova do PAES, caso confirme mesmo. Até agora só está suspenso, mas não está cancelado. Bacana? Então, vamos ficando por aqui. Um abraço carinhoso para vocês. Estou à disposição pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, mande para a gente, tá? Não precisa ser especificamente na terça, pode ser na segunda, pode ser na quarta, pode ser na quinta, pode ser na sexta. Sábado e domingo não, né, gente? Sábado e domingo a gente vai descansar, a gente vai ver a família, curtir a família um pouquinho, nos organizarmos, né? Mas durante aí esses 5 dias, de segunda-feira até sexta-feira, vocês podem ficar à vontade. Podem comandar, podem perguntar 1, 2 vezes. O que você não pode fazer, criatura de Deus, é ficar sem estudar. Isso você não pode fazer de maneira nenhuma. É seu futuro. E aí vai a pergunta: quem ama você? É você mesmo, meu querido e minha querida. Então vamos lá, vamos abraçar as oportunidades que tem, para depois a gente não ficar falando, não sei o que, eu perdi a chance. Não, vamos fazer todo mundo. Bacana? Então um abraço carinhoso para vocês e até a próxima. Bacana? Um beijo, tchau, tchau.